Bom dia, meus amigos. Estamos aqui começando mais um vídeo da série de vídeos do Setup JJ. Hoje vamos fazer estudos de PETR4, Vale 3 e COGN3 no Setup JJ. Aqui estão as redes sociais para quem se interessar em seguir, tá bom? Lembrando que ali a gente trata sobre mercados financeiros, sobre leituras em geral e sobre coisas positivas a respeito da vida. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas perspectivas pessoais, tá bom? Que eu compartilho de forma gratuita para que todos nós possamos evoluir juntos. Essa é a tela do Setup JJ, no qual eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço, onde o objetivo dele é obter o maior resultado com a maior eficiência possível. E o slogan do setup é esse, pessoal: grandes ganhos, pequenas perdas. O setup é composto por esses indicadores, tá bom, pessoal? Que funcionam como se fossem engrenagens de um relógio suíço. Por isso eu chamo de relógio suíço, Setup JJ, tá? Aqui a gente tem uma playlist que eu explico cada indicador desse, de como foram selecionados para participar do setup, do porquê das calibragens, como eles atuam de forma unitária cada indicador desse, como atuam em conjunto para formar todo esse mecanismo que eu chamo de relógio suíço, ou seja, de setup JJ, tá? Inclusive nós temos aqui o JJ Index, né? Que é a combinação do PVT com uma média móvel aritmética de 50 e uma banda de Bollinger de 50 períodos e 2 desvios padrões. Lembrando também que a gente trabalha com Fibonacci, do chefe do Marco Aurélio Rossi, tá bom? E para a gente nunca esquecer e sempre lembrar que a principal peça, meus amigos, de qualquer setup somos nós mesmos, tá bom? A gente precisa se cuidar, tá bom? Quando a principal peça do setup, que somos nós mesmos, vai bem, a consequência é que nosso trading também irá, tá bom? Então vamos lá. Estudos de Petrobras, ações preferenciais nominativas, ações de Vale, ordinárias nominativas, e de Cogna Educação, ordinárias nominativas no setup JJ. Vamos começar com estudos de Petrobras, né? Sempre eu tenho deixado aqui essa tela para vocês, tá bom, pessoal? Quem ainda não tem, seria importante tirar um print dela aqui, imprimir. A gente sempre mantém guardado aqui, né, a dinâmica do Fibonacci, tá? Que são os prováveis caminhos, né? Ou seja, o filé mignon, que é o 23 ao 76, o nível, né? O fibo violino, que é do 76 ao 111, né? O falso rompimento. E por aí vai. Tá bom, pessoal? Esses são os prováveis caminhos que a gente chama de dinâmica do Fibonacci. Indo para o gráfico de Petrobras, agora propriamente dito, tá? Nós temos aqui esse gráfico mensal de Petrobras, né? No qual nós batemos o topo histórico aqui no mês passado e agora a gente só vem devolvendo, né? A gente chegou aqui no 61 do Fibonacci em amarelo, tá vendo? Ó? A gente vê aqui o topo e o fundo aqui para traçar esse fibo, né? Tá vendo? Ó? Topo e fundo. Lembrando, pessoal, todo Fibonacci tem que ter um topo e um fundo, tá bom? É assim que a gente traça o Fibonacci, né? Ó, fundo, topo também tá aqui, ó. Tá vendo? O mercado tem devolvido, né? Começou uma regressão à média aqui, né, pessoal? A gente vê que a própria banda de Bollinger começou a perder força no mensal, tá? Gráfico mensal, mais uma vez lembrando. A gente tem que ver que as médias de 200, de 27 de 9 exponenciais ainda estão apontadas para cima no mensal. O MACD ainda está comprador e crescente nessa regressão à média. Olha o volume como caiu, ó, né? Aconteceu aqui uma divergência do volume com preço, tá vendo? JJ Index voltou para dentro da banda de Bollinger aqui, o PVT, tá vendo? O que, deixa eu tirar um pouquinho daqui para ficar melhor para enxergar. Aqui, ó. Deixar assim, né? Voltou para dentro da banda de Bollinger, dando sinal aqui da regressão à média, tá vendo? E o CCI 50 também voltou aqui da linha de 200 para baixo, tá vendo? Ó? Que também é sinal de regressão à média, né? Ainda não virou venda, porém, né?
Perdeu bem, tá, pessoal? Olhando o gráfico semanal, ó, né? A gente vê aqui, ó, o topo histórico, né, de Petrobras no 61, tá vendo? A regressão à média. O candle agora dessa semana, ó, tá vendo? Que já virou as médias de 9,27 para baixo, tá vendo? Automaticamente o MACD, ó, tá comprador, mais minguante, ou seja, a força compradora tá perdendo força, né? A média de 200 ainda continua apontada para cima, porém, ó, temos o alvo aqui do 111 do Fibonacci aqui, desse Fibonacci amarelo, tá? A linha de tendência de alta, né, ainda está aqui, né, pessoal, ó, essa linha aqui, tá vendo? Ainda ela está aqui, intacta ainda, ela chegou a ser ameaçada aqui há uns meses atrás, né? Volume, ó, vendedor cresceu, tá vendo? JJ Index, ó, o PVT voltou para dentro da banda de Bollinger, o PVT tá virado para baixo, indo aqui para a média de 50, tá vendo? Ou seja, ele tá comprador, mas o PVT já tá caindo, né? CCI deu venda agora aqui no semanal nessa semana, ó. Tá vendo? O CCI já rompeu a linha de 100 para baixo, né? Não demonstra coisas muito boas aí para Petrobras não, né, pessoal? Ela já tá a 28,30, né? Ela tinha chegado a 37 alguma coisa, né? Olhando o gráfico diário, né, pessoal? A gente aqui observa também, ó, a linha de tendência de alta aqui, ó, que ela já foi mexida, que ela já foi... O candle está justamente nela aqui, ó, caindo. A média de 200 está apontada para cima, a de 27 e a de 9 para baixo. O MACD automaticamente vendedor e crescente. Já rompemos esse 111 do Fibonacci em verde, tá vendo? E próximo alvo aqui, né? Nesse 111 aqui, ó, pessoal, do Fibonacci em amarelo, tá? Volume, ó, cresceu muito o vendedor. JJ Index fez a regressão à média, fez o sinal de venda, já está sobrevendido, tá vendo? CCI a mesma coisa, ó. Fez a regressão à média, rompendo a 200 para baixo, fez sinal de venda, rompendo a 100 para baixo, já rompeu a menos 100, ó, e está entrando na sobrevenda aqui também, ó, no menos 200, tá vendo? Petrobras virou virou do vinho para a água, né? Fez um movimento contrário, né? Era uma empresa que estava indo tão bem, anunciou um grande lucro agora nessa semana, uma distribuição de 3,48, se eu não me engano, de lucro por ação, né? Aqui olhando o gráfico de 60 minutos, ó, pessoal, a gente vê também uma linha de tendência de queda, tá vendo? Ó, uma linha de tendência de baixa, né? A gente aqui já começou o filé mignon, ó, né, desse fibo verde, tá vendo? No 76,23, tá vendo? Ó, tá o 76 aqui, tá o 23 aqui, e a gente tem esse 111 aqui ainda no caminho, né? Porém, ó, linha de tendência de queda, topos e fundos descendentes, ó. Impulsão, correção, impulsão, tá vendo? Volume deu uma caída aqui no final da sexta-feira. Só que ó, o JJ Index, ó, voltou para dentro fez a regressão à média aqui, ó. Já deu sinal de venda aqui nesse momento, ó. Vamos dar uma... Ó, aqui ele deu sinal de venda, ó, o JJ Index, tá vendo, pessoal, ó? E aí veio ladeira abaixo o ativo, tá vendo? No mesmo momento quase, ó, o CCI um pouquinho antes deu sinal de venda também rompendo a 100 para baixo, ó. Já... E tá aqui namorando com a menos 100 agora, o CCI, né? JJ Index está vendido, né? Com PVT apontado para baixo também, tá vendo, pessoal? Então, o contexto do ativo aqui para essa semana, né? É que ainda a linha de tendência é de alta, tanto no diário quanto no semanal, tá? Porém, o ativo foi muito prejudicado por causa das notícias aí, eu acho que principalmente o que tem mostrado aí de notícia política que aconteceu no país, né? E a gente sabe o que esse pessoal já fez com a empresa no passado aí, né? E eles estão demonstrando, estão sinalizando que vão fazer a mesma coisa, vão acabar com a empresa, né?
Então a empresa já tem perdido muito valor aí. Quem tem ações, quem tinha ações ou quem tem ainda está vendendo, né? Está saindo fora, tá? Vamos lá. Estudos de Vale 3 no Setup JJ. Esse é o gráfico mensal, tá, pessoal? De Vale. Eu sempre vou repetir aqui que eu gosto de colocar o gráfico mensal porque ele mostra a história da vida da empresa pra gente, né? Por exemplo, essa foi a queda aqui da crise do subprime dos Estados Unidos, né? Essa aqui foi a crise do passado governo do PT, ou seja, ele chegou num fundo mais baixo ainda do que a crise do subprime, tá vendo? Na época da Dilma, da cassação da Dilma, que foi o ápice da crise, né? Depois, ó, ela se recuperou, só que aí veio o Joesley Day, tá vendo, ó? Né? E aí ela se recuperou, veio a pandemia, tá vendo aqui, ó, né? E aí agora com essa recuperação dela e veio a crise do minério de ferro, né? Ela fez um topo duplo aqui e tem devolvido, ó. Tem um triângulo aqui, tem uma linha de tendência de alta aqui, tem, ó, né? Ó, para ser resolvido, tá bom? A gente vê aqui, ó, que a média móvel exponencial de 9 períodos está apontada para baixo e de 27 também. A de 200 está apontada para cima. E ela está trabalhando dentro dessa consolidação aqui, ó. O preço força a querer sair daqui de dentro e continua aqui dentro dessa consolidação, desse retângulo. Aqui, ó, no gráfico mais curto, né, no gráfico semanal, a gente vai ter condição de olhar melhor aqui, ó. Aqui está o triângulo e no diário a gente vai ver melhor ainda, tá vendo? Mas o preço ainda tentou sair daqui, ó. Aqui a gente tem uma linha de tendência de alta, tá vendo? Né? Mas o preço força em voltar para cá, ó. Aqui a gente tem um filé mignon, ó. Cadê o... Aqui a gente tem um filé mignon aqui, ó, tá vendo? Né? O preço força em continuar aqui dentro desse retângulo, aqui dentro dessa consolidação, por mais que ele tenha procurado sair, né? A média de 9 exponencial está apontada para cima e a de 27 para baixo, ou seja, o MACD está vendedor e minguante, tá bom? Tá vendo? Ó? O ativo eu sinto que ele quer reagir, mas olha, volume caindo, né? JJ Index querendo virar para compra de novo, com o PVT apontado para cima, aqui grudado na média móvel aritmética de 50 períodos, tá vendo? CCI apontado para baixo, muitos sinais conflitantes de para onde vai o ativo, né? A gente não tem segurança ainda do que pode acontecer com ele, tá? Olhando aqui o gráfico diário, tá, pessoal? Ó, a gente vê aqui essa linha de tendência de baixa, ó. Ela abriu uma segunda pá de ventilador, né? Ó, tá vendo? E o preço voltou aqui, como eu disse, ó, para dentro desse retângulo aqui, ó. Ele briga e volta aqui para dentro, tá vendo? Ó, o preço tá aqui, ó, justamente nesse nível aqui do Fibonacci, ó. Que é no 23, tá vendo? A gente falou que nós temos aqui, ó, um filé mignon, lembra? Né? O preço caiu, ó, a média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, de 27,9 apontada para cima, ó, MACD vendedor e minguante, caindo, né? A banda de Bollinger aqui, ó, ela começou a perder a força da volatilidade dela, ó. Volume comprador ficou crescente, ó, ele está crescendo, né? JJ ainda que já deu compra aqui, olha o PVT virado para cima indo para a média de 50, para a banda de Bollinger de 50, ó. Tá dando compra, e o preço chegou a sair de novo aqui do retângulo, né? Porém, a gente sempre lembra, né? A duzentona é dura de romper, tá, pessoal? O CCI também está comprado, ó. Ele chegou a namorar aqui com a linha de menos 100 e subiu de novo, ó, né? E aí, o contexto do ativo... Não, desculpem, ainda a gente tem os 60 minutos, né? No gráfico de 60 minutos, ó, a gente vê o retângulo aqui, ó. Deixa eu traçar ele aqui também para ficar mais forte aqui, ó. Nós vemos aqui o retângulo, ó. Tá vendo? Né? E o preço já rompeu de novo. Olha o gap. Olha o tamanho desse gap. Olha o tamanho desse outro gap. Olha esse outro gap. Olha esse outro. É muito gap. Como eu tenho falado toda semana, Vale tem sido a empresa do gap, né? Tem sido o ativo do gap, né? E aí aqui, ó, ele fez uma ilha de reversão, tá vendo? Desculpem, peraí, me perdoem.
Aqui, ó, ele fez uma ilha de reversão, ó. Aqui tem outra ilha de reversão, tá vendo? E aqui outra ilha de reversão, olha que loucura que tá virando isso, né? E é gap para tudo que é lado. Ele fez a regressão à média aqui, ó, o preço. A banda de Bollinger ainda está virada para cima. Olha o JJ Index voltando para dentro da banda de Bollinger também para fazer dar sinal da regressão à média. Volume caiu, virou vendedor, tá vendo? E o CCI segurou aqui na linha do 100, tá vendo? Do 100 positivo, né? Então, essa é a briga do ativo, né? Ele quer fugir daqui desse retângulo e não sai, né? Ele tenta se desvencilhar e volta aqui para dentro, tá? Então, o contexto do ativo é esse. A gente ainda tem uma linha de tendência de alta, apesar desse topo duplo aqui, ó. Tá vendo? Já aqui, a gente vê mais claramente que a coisa se enroscou dentro do retângulo, ó. Tanto aqui quanto no 60. Então, o contexto do ativo é que ele está nessa briga aqui. Aqui, se bobear, a gente tem até um outro retângulo já, ó. Só um pouquinho, por favor. Aqui, se bobear, nós temos até um novo retângulo aqui, ó. A gente tem aqui, ó. Tá vendo? Né? Porque o preço tem segurado nessas faixas aqui de acumulação, né? E esse é o contexto do ativo para a semana, tá bom, meus amigos? Vamos lá analisar agora, então, Cogna, né? Cogna Educação, SA, no setup JJ. O gráfico de Cogna mensal, né, que conta a história da empresa. Gráfico mensal é esse aqui, tá, pessoal? A gente já tem falado, né, que a empresa abriu capital aqui, né, nesse período aqui, tá? Esse foi o primeiro candle dele por volta de 2007, tá vendo? E esse foi o caminho da vida da empresa até hoje, né? Ela teve as altas dela e tudo, e agora ela está num declínio muito grande, tentando aqui se recuperar quando bateu aqui nesse 111 do Fibonacci em roxo, né? O que é o Fibonacci em roxo? É o Fibo da pandemia, ó. O fundo da pandemia está aqui, o topo da pandemia está aqui, ó, né? Tá bom? A gente vê aqui que a média móvel exponencial de 7 períodos está apontada para cima, e a de 27 ainda está para baixo, mas perdendo força. O próprio MACD também está perdendo força, tá vendo? Ó? Né? Também tem caído, tá vendo? Também está perdendo a força vendedora. As bandas de Bollinger fecharam, ó, estão fechadas aqui, né? JJ Index virou comprador, mas o PVT está flat, ó. E o CCI também tem discretamente dado uma compra aqui, mas bem discretamente, pelo gráfico do mensal, tá? No gráfico semanal, aí, aqui a gente vê mais claramente, ó, o topo da pandemia e o fundo da pandemia. Todo o fibo roxo nos meus gráficos são os fibos da pandemia, tá, pessoal? Aqui a gente vê o 0, ó. E aqui a gente vê o 100, tá? Onde está justamente o preço, ó. Né? Ele tá para romper esse fundo histórico aqui anterior, ó. Que é o fibo da pandemia, né? O preço tem tentado reagir, ó. A gente vê aqui, ó, que as médias de 27 de 9 estão apontadas para cima. O MACD está comprador já e crescente. A média móvel de 200 está apontada ainda para baixo. A banda de Bollinger está abrindo. O JJ ainda que está comprador, com o PVT querendo voltar aqui para dentro da média, fazendo uma regressão, né? CCI também está comprador desde aqui, ó, pessoal, né? Como o JJ ainda que está comprador desde aqui, mas muita oscilação, né? Muito vai e vem, muita observação que tem que ser feita aqui, tá? Olhando o gráfico diário, né? A gente vê mais claramente aqui a linha de tendência de alta, ó. Né? Essa é a recuperação de Cogna. Ela já rompeu a duzentona aqui, tá vendo? E foi embora. As médias de 9 e 27 também estão apontadas para cima, com o MACD comprador e as bandas de Bollinger também abertas, dando volatilidade para essa alta. Rompemos aqui, ó, o 111 desse Fibonacci em verde, fomos bater lá no 4. A gente chegou a bater aqui no 61, ó, tá vendo? Mas ele segurou mais aqui no 141 e está fazendo uma regressão à média, ó. O volume caiu, né? O próprio JJ Index, ó, voltou para dentro da banda de Bollinger. A gente sabe que essa semana tem
divulgação de balanço, a previsão é em torno de 13 centavos de prejuízo por ação, tá? O resultado desse trimestre. A gente vê aqui, ó, que voltou da linha de 200 para baixo, né? Também, tá vendo? E olhando aqui agora o gráfico de 60 minutos, né, pessoal? De Cogna. Olhando o gráfico de 60 minutos, a gente vê que o preço veio no 161 do Fibonacci, né? Ele veio aqui depois de novo aqui no Fibonacci em branco no 141, tá vendo? E montou essa linha de tendência agora de queda aqui, no qual, ó, as médias de 9 e 27 estão apontadas para baixo, o MACD começando uma venda aqui, ó, tá vendo? O candle já bateu aqui na banda de Bollinger, né? E a banda de Bollinger também fechou, né? Perdendo a volatilidade dessa alta, tá bom, pessoal? Tem que ficar de olho, né? Quem tiver posicionado, eu já comentei que esse ativo tem dado boas oportunidades, mas não quer dizer, para mim, na minha visão, que ele é um ativo a se operar, ó, posicionado, né? Um position. Eu não confio. Eu não acredito. Eu tô falando de mim também, né? Eu não confiaria, tá? A gente tem alvo, né? Aqui embaixo no centro do 111, tá? Do Fibonacci, onde está justamente a média de 200 também apontada para cima, dando compra. A gente vê que o volume deu uma queda grande. O JJ Index ainda está comprado, ó, o PVT voltou para dentro da banda de Bollinger e está querendo encontrar aqui a média de 50, né? A gente sabe que esse cruzamento do PVT com a média de 50 é sinal de venda, tá? O CCI 50 já deu venda desde aqui, ó, né? Um pouco depois que deu a regressão à média. Também a regressão do CCI 50 está aqui, ó. Tá mais ou menos aqui, ó, tá? Então, existem esses sinais aqui, tá bom? De uma perda desse movimento de alta. Até quando vai durar essa perda do movimento de alta, nós não sabemos. Mas nós temos o 111 aqui também desse Fibonacci em branco e o 111 do Fibonacci em verde aqui à espera como alvo, tá? Para essa queda se continuar do jeito que tem alguma coisa mostrado aqui que é possível, tá? Então o contexto do ativo para a semana é esse, tá bom, pessoal? A gente vê, né, que a gente tem linha de tendência de alta sim, porém, ó, ela está prejudicada, né? Tá bom? Vamos olhar agora os gráficos comparativos para a gente ter uma visão interessante, né, de comparação desses ativos e algumas coisas. Olha, no gráfico de 15 minutos, a gente vê que a grande alta da semana, ó, foi Cogna, né? Cogna tá aqui, né? É o rosinha, né? Ela foi a grande alta e depois entrou numa segurada aqui, né? A gente vê que a grande perda, ó, várias semanas a gente passou olhando que a grande alta era a Petrobras. Agora a Petrobras tem sido as grandes quedas, tá vendo? Ó? A roda das cadeiras tem andado aí. E o dólar também deu uma perdida interessante aqui, né? A gente vê que Vale deu uma aumentadinha, mas pequena, né? Muito pequena aqui, né? Na semana eles ganharam 1,45%, onde está o índice, mini índice também. Sendo que o petróleo, ó, subiu, tá vendo? Olha o que aconteceu de petróleo para Petrobras, ó, né? Petróleo subindo e Petrobras caindo, pessoal. Qual é a variável aqui que comentou que a gente acredita que causou isso? A mudança de governo, né? O resultado das eleições aí, infelizmente, né? Tá bom? Porque Petrobras continua ainda, né? Pelo menos por enquanto, sendo uma boa empresa, mas quem trabalha posicionado trabalha com perspectivas de futuro, né? De mais futuro. Não está trabalhando com ruído, diferente quando a gente trabalha com day trade ou um swing trade rápido, né? Lento e tudo, né? Vamos para o gráfico comparativo aqui dos 60 minutos, tá? Lembrando que quando a gente olha o gráfico comparativo de 60 minutos, a gente está analisando mais ou menos os últimos 30 dias, tá? No gráfico de 15 minutos ali eu não comentei, mas quando a gente olha o gráfico de 15 minutos, a gente está olhando a variação da última semana, dos últimos 5, 7 dias mais ou menos, tá bom, pessoal? Se a gente olhar aqui, ó, nos últimos 30 dias, Petronilda, Petrobras, eu chamo ela carinhosamente de Petronilda, ela foi uma empresa que ganhou muito bem, né? E que perdeu também, ó. Uma pena essa queda de Petrobras, tá? Aqui a gente também vê, ó, uma grande volatilidade de Cogna, ó,
Tá vendo? E agora está perdendo de novo. Olha o petróleo, né? O petróleo tem subido e Petrobras caindo. Olha a divergência, né, pessoal? A gente sempre falou que petróleo é que Petrobras é um ativo muito sensível à variação do petróleo. Só que com o resultado de eleição estão perdendo, né, a crença, né, Petrobras na empresa, né? Porque a gente sabe o que fizeram da vez passada aí, né? Na semana, no mês também, ó, o real ficou mais forte, né? Ou seja, o dólar caiu 0,87%, não foi muito, mas caiu um pouco, né? Aqui a gente vê na confusão aqui do meião, né? A gente vê Vale, o Ibov e o mini índice, tá? E temos o WTI aqui também, tá, pessoal? Vamos agora olhar o gráfico diário, né? Quando a gente fala de gráfico diário, a gente está vendo mais ou menos, analisando os últimos 12 meses, tá bom? Né? Olhando os últimos 12 meses, ou seja, o último ano, a gente vê, ó, a ascensão e agora o declínio de Petrobras, tá vendo? Ela já rompeu até esse fundo anterior aqui, tá vendo? Infelizmente. Virou linha de tendência de queda, né? Sendo que o petróleo está subindo, ela está caindo, ó. Olha a divergência aqui, né? Cogna é uma empresa que tem saído das profundezas e tentado se recuperar, tá vendo? Nesse período agora, tá? Vale está aqui mais para baixo, junto com o mini índice e o Ibov. A grande queda de tudo aqui nesse último ano foi o minério de ferro e o dólar também perdeu bem aqui, né? O real se fortaleceu nesse período, tá? De um ano para cá. Olhando o gráfico semanal, tá bom, meus amigos? Quando a gente fala de gráfico semanal, a gente está olhando mais ou menos os últimos 4 anos, ou seja, os últimos 48 meses, mais ou menos. A gente vê que quem ganhou muito e subiu muito nesse período foi quem? Petrobras, Petronilda. Só que o que aconteceu depois da eleição, né? Tá descendo mais do que de elevador, né, pessoal? Infelizmente. A grande perda das ações aqui, analisadas, né, dos ativos, foi Cogna, né, pessoal, nos últimos 4 anos. A gente vê minério de ferro aqui também um pouquinho abaixo, né, mas não está negativo. Vê o petróleo e vê a Vale aqui, né, nessa coisa aqui, que foi uma empresa que ganhou mais, teve um período que ela estava ganhando mais até do que a Petrobras, e ela perdeu bem, ó. Ela perdeu bem, né, e descolou aqui, né. O minério de ferro também é um dos que perdeu bem, né, nos últimos 4 anos. E olhando aqui o gráfico mensal, a gente vê que a grande ganhadora mesmo de tudo, nesse período de 20 anos, quando a gente olha gráfico mensal, que a gente está olhando 20 anos mais ou menos, a grande ganhadora foi a Vale, né? Quem entrou num position mais longo assim. E a gente via aqui, né, pessoal, com tanta esperança e alegria a recuperação da Petrobras, e agora infelizmente, ó, vamos ver o que vai acontecer a mais aí, né? Eu vou tirar desse gráfico mensal aqui para a gente olhar as outras melhor, tá? Eu vou tirar a Vale porque a alta dela é tão grande que ofusca as outras, né? Então, olhando o gráfico mensal agora aqui sem a Vale, ó, né? Que a gente está analisando os últimos 28 meses, né? Os últimos 20 anos, desculpe. A gente vê aqui a alta da Petronilda, ó, né? E agora a devolução dela que já está bem acentuada, né? A gente vê que Bov foi, né? E tudo, vê o petróleo, vê o dólar, vê a empresa que perdeu mesmo nesse período todo, foi a Cogna, né? Que agora tem tentado recuperar. E o minério ferro também perdeu um bom valor aí no período, tá, pessoal? Ele teve variação negativa nos últimos 20 anos. Então é isso aí, pessoal. Para hoje nós temos essas análises, tá? Então, quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos podem satisfazê-las. Thomas Sowell. É isso aí, pessoal. Muitas vezes as pessoas acreditam que vão ter picanha, que vão ter isso, vão ter aquilo. Poxa, entrar numa história dessa, né? Acreditar que isso é possível. Pessoal, um boi que tem
600 quilos, 700 quilos, às vezes 1000 quilos, um boi de 500 quilos, ele tem uma picanha de 1 quilo. Né? Um boi inteiro. Você acha que todo mundo vai ter picanha mesmo? Né? Descemos a um ponto tal que a reafirmação do óbvio é o primeiro dever dos homens inteligentes. É isso aí, meus amigos. A gente está num período de que viramos isso mesmo, né? A gente precisa reafirmar incansavelmente as coisas para que a gente... Porque todos nós somos levados para a coisa quando a coisa não dá certo, né? Para o buraco quando a coisa não dá certo. Então a gente precisa reafirmar o óbvio várias vezes, até que alguma coisa mude, né? A racionalidade é a habilidade de neutralizar esses efeitos emocionais. Pensar antes de reagir. Abrir a mente para o que está acontecendo de fato, não para o que você está sentindo. Robert Greene, As Leis da Natureza Humana. É isso aí, pessoal. Na maioria das vezes, o que importa não é o que aconteceu a você, mas como você reagiu, né? E dentro disso, a gente precisa treinar. Não é fácil, mas a gente precisa treinar de ter essa disciplina emocional, tá? Tanto no mercado, tanto no trading, quanto na vida em geral, né? Muitas vezes a gente reage de formas assim, atabalhoadas e tudo, e depois a gente se arrepende muito da forma que reagiu, né? Então é um exercício, é uma coisa de vigilância diária e de cada momento, né? Para que a gente não caia, né? Em perder as estribeiras, de se prejudicar no mercado e na vida, tá? Pense nos girassóis. Eles se curvam para o sol, mas se vê-los curvarem-se demais, é porque eles estão mortos. Do filme A Vida é Bela. É isso aí, pessoal. Humildade e tudo tem limite, né? A gente não pode se curvar ao ponto de se tornar escravo de qualquer circunstância, situação, pessoa, comandante, o que for, né? Cabeça erguida, com humildade, mas cabeça erguida, tá? A falácia do apostador. Falácia do apostador, também conhecida como falácia de Monte Carlo, ocorre quando um indivíduo acredita erroneamente que um determinado evento aleatório é menos provável ou mais provável de acontecer com base no resultado de um evento anterior ou série de eventos. É isso aí, meus amigos. Muitas vezes a pessoa fica acreditando em padrões gráficos, em padrões disso. Tudo é probabilidade, tá bom, pessoal? Não é 100%. Não quer dizer que tal ponto foi um topo anterior, histórico, que ele vai bater lá e vai voltar, tá? A gente trabalha com probabilidade. É possível que bata lá e volte? Mas também é possível de romper, tá? De rompimento. Por isso que a partir das nossas ferramentas gráficas, né, do setup JJ, inclusive, a gente tem um estudo probabilístico disso acontecer ou não, né? E em cima disso a gente faz nossos investimentos, a gente faz nossos trades, mas sabendo sempre que é probabilidade, não é certeza, tá? Mais uma vez, meus amigos, administrem muito bem suas raízes, tá bom? Com ótimas raízes, a gente conquista o sucesso consistente. E essa conquista é uma conquista diária, tá? Não tem nada garantido. Se vocês olharem o vídeo passado que eu falei sobre day trade, eu esqueci de comentar que na terça-feira da semana passada eu fechei negativo 570 pontos, tá bom? E quarta foi feriado, na quinta eu voltei a operar e ganhei 640 pontos, né? Com mais outros pontos que eu tinha ganho na segunda-feira, eu fiquei com 105 pontos positivos na semana, porque ontem eu não operei índice, né? Que eu opero ações também, tá? Além de índice. Eu opero das 9 às 10 o mini índice e mini dólar, e a partir das 10 eu opero ações para day trade, tá? Para vocês saberem. Então, assim, ninguém tem sucesso garantido, tá bom, pessoal? Eu tenho 30 anos de mercado e perdi como um iniciante ou como qualquer que eu sou, porque eu não sou mais do que ninguém. Eu apenas tenho mais experiência. Mas no dia que eu não me concentro, no dia que eu perco minha disciplina emocional, eu perco tanto ou mais do que qualquer um de todos aqui, tá bom? Muito obrigado a todos, tá bom, meus amigos? Espero mais uma vez ter transmitido algo de valor para vocês. E lembre-se, né?
água fura pedra, né? A gente tá junto sempre, tá bom, meus amigos? Os